Lei nº 1579, de 18 de março de 1952. Dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fato determinado e por prazo certo. Parágrafo único. A criação de comissão parlamentar de inquérito dependerá de requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Artigo 2º. No exercício de suas atribuições, poderão as comissões parlamentares de inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos, e transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença. Artigo 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Parágrafo 1º. Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida, ou se encontre, nos termos dos artigos 218 e 219 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta. Artigo 3º. A. Caberá ao presidente da comissão parlamentar de inquérito, por deliberação desta, solicitar, em qualquer fase da investigação, ao juízo criminal competente medida cautelar necessária, quando se verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens. Artigo 4º. Constitui crime. Inciso 1. Impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. Pena, a do artigo 329 do Código Penal. Inciso 2. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a comissão parlamentar de inquérito. Pena, a do artigo 342 do Código Penal. Artigo 5º. As comissões parlamentares de inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução. Parágrafo 1º. Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de fim da investigação dos demais. Parágrafo 2º. A incumbência da comissão parlamentar de inquérito termina com a sessão legislativa, em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da legislatura em curso. Artigo 6º. O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta lei, no que lhes for aplicável, às normas do processo penal. Artigo 6º. A comissão parlamentar de inquérito encaminhará relatório circunstanciado, com suas conclusões, para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público, ou à Advocacia Geral da União, com cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas, e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 18 de março de 1952, 131º da Independência e 64º da República. Getúlio Vargas.